A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é um dos nomes mais experientes e respeitados no setor de comercialização de biocombustíveis no Brasil. Como CEO da SCA Brasil, ele lidera uma empresa que atua como uma importante gestora de logística e trading de etanol e de biodiesel, representando um consórcio de dezenas de usinas. Eu vou conversar hoje com Martinho Seitiono, presidente da SCA Brasil, e o tema da nossa entrevista será etanol a 32% na gasolina, impactos e ajustes no setor. Martinho, seja bem-vindo. Muito bom conversar com você. Será um prazer compartilhar esse espaço com você. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria que, para começarmos, você falasse um pouco da sua história, da sua trajetória e da sua empresa. Eu já trouxe aqui um preâmbulo, mas com certeza você tem muito mais a acrescentar para nós. Olha, nós representamos as unidades produtoras de biocombustíveis, estamos no mercado desde o ano de 2000, então nós estamos completando exatamente nesse mês 26 anos de atividade, sempre voltada à comercialização inicialmente de etanol, e agora há 4 anos nós começamos a trabalhar também com biodiesel, quando o mercado de biodiesel, que é a mistura no de óleo diesel, também foi liberado para comercialização através das usinas. Até então era um produto comercializado sobre o leilão da Petrobras. Então é um serviço que nós prestamos aos produtores e para as distribuidoras que atuam no Brasil. Martinho, o pessoal que já tem um pouquinho mais de idade tem uma lembrança do tempo em que colocaram etanol, naquela época chamava de álcool, né, na gasolina. Isso dava um trabalhão danado. Isso mudou? Essa realidade é passado? Essa realidade é passado, né? Acho que quem viveu a década de 80 viu isso que você está comentando. Partida a frio era um problema, mas desde o ano de 2003 para cá, quando a gente teve a implementação e a aceitação do público brasileiro com os carros flex fuel, a gente não teve mais nenhum problema com relação à utilização tanto do etanol anidro na gasolina como o etanol hidratado nos carros flex fuel. Então, eu acho que é um passado de lembranças para pessoas que têm o cabelo branco que nem eu, mas para jovens que têm os carros hoje nem se lembra disso. Tá certo. Qual que é a real capacidade atual do setor sucroenergético, Martinho, para atender a esse aumento da demanda gerado pelo E32? As nossas usinas têm uma boa flexibilidade de produção, né? Se a gente pensar especialmente pelo etanol oriundo da cana, né? A gente tem o que a gente chama de mix de produção, tanto de açúcar, né, como de etanol anidro hidratado. Então a gente tem uma facilidade muito grande de olhar o que o mercado está oferecendo melhor em termos de lucratividade, né? A gente vem aí nas últimas 3, 4 safras com uma boa rentabilidade no açúcar. Logicamente, as usinas fizeram mais açúcar, né, e menos etanol anidro hidratado. Agora, mais recentemente, né, com esse advento grande, onde o etanol de milho chega com força, já abastecendo praticamente 30% do mercado brasileiro, também não apresenta nenhuma dificuldade. O que a gente tem mais ou menos em mente para a gente poder
comunicar ao mercado é de que a gente tem uma capacidade aí muito fácil de atingir até 15 bilhões de litros de etanol anidro, para um mercado que nós calculamos esse ano deve ficar entre 13 a 14 bilhões de litros. Então é uma facilidade, é um compromisso que o setor vem assumindo perante o governo, né, sem nenhuma dificuldade de atender essa demanda. Eu peguei um dado aqui agora de uma matéria do portal AgriProsa que diz o seguinte: o mapa atualizado da safra 25/26 aponta cerca de 54 usinas de etanol de milho, entre unidades em operação, construção e projeto, além de mais 30 empreendimentos em implantação ou aprovados. A capacidade instalada supera 7 bilhões e 500 milhões de litros por ano. Como é que esse avanço do etanol de milho contribui para a estabilidade dessa oferta necessária para essa nova mistura? Deixa eu corrigir um número que você acabou de comentar. A gente tem uma Opa! projeção para 2026, 27, que a gente considera como safra, de que o etanol de milho vai fazer aí 12 a 13 bi de etanol, tá? Então é um número maior do que esse 7 que você comentou. O setor da cana vai fazer outros 25 a 26 bi, portanto nós teremos aí praticamente 40 bi de etanol, tá? Eu diria a você de que o etanol de milho, até pela explicação que eu dei agora na outra pergunta, a gente fez mais açúcar nos últimos anos e, paralelamente a isso, o etanol de milho vem numa crescente enorme, tá? Se você está vendo hoje uma oferta adicional, incremental de etanol, ela está vindo praticamente tudo do milho, né? Como unidades inauguradas, greenfields que a gente chama, enquanto o etanol de cana ela está estabilizada, né? O que a gente tem é basicamente uma migração de maior produção de açúcar ou do etanol, dependendo da conveniência econômica que o mercado se apresenta, e o etanol de milho vem apresentando a demanda crescente que o Brasil apresenta de uma forma complementar, tá? Eu acho que nesse ano em particular nós vamos ter uma competitividade maior entre o etanol de milho e o etanol de cana, porque a precificação do açúcar no mercado internacional não está como esteve nos últimos anos, portanto, nós teremos uma safra também de cana, olhando muito para o etanol, tá? E aí, mais a soma do etanol de milho, que vai somar esses 12 a 13 bi que eu comentei contigo, ela vai criar uma oferta bastante robusta para o mercado. Pois é, só que o milho, ele depende da chuva para a produção. Eu até comentava com você em off, antes de iniciarmos, que nós estamos vivendo um momento de safrinha agora aqui no sudoeste goiano terrível, onde vai haver uma quebra de produção. Essa instabilidade climática, como é que o mercado, a indústria vai lidar com isso? Isso não pode ser um problema? Não, a gente ainda é um grande exportador de milho commodity, tá? Então a gente não tem nenhum problema de falta de milho para a produção de etanol. Eu não sei te precisar, mas nós somos um grande exportador de milho como milho commodity sem valor agregado. Uhum, sim. Portanto, as unidades produtoras de etanol de milho estão mais localizadas no estado, nos dois Mato Grosso e no estado de Goiás, né? E agora começa a surgir plantas no Maranhão, na região do Mato Piba, ali em Luiz Eduardo Magalhães, todas na região altamente produtora de etanol de milho. Então, a gente não vê nenhum problema em termos de conseguir a originação da matéria-prima milho, né? Pode haver, sim, uma precificação de milho um pouco mais alta do que a gente teve nos últimos anos, se considerar aí, eventualmente o impacto climático na produção e na oferta de etanol, no milho como commodity, tá? Mas a gente não tem nenhuma preocupação com relação à oferta e à continuidade da produção de etanol no Brasil através do milho.
Ratinho, o país está estruturado para esse aumento de produção, para essa quantidade de indústrias que estão surgindo nas diversas regiões, como você colocou, porque raramente tem novas rodovias, raramente tem asfalto novo, raramente tem ferrovia nova. Nós estamos meio que estagnados, se comparado a outros países, como a China, por exemplo, onde a todo momento surgem ferrovias. Nós não temos um gargalo logístico? A gente tem sim um gargalo logístico. O Brasil já está habituado a fazer um passeio de todo. Eu acho que o Brasil é movido a óleo diesel, a caminhão pelas estradas brasileiras. O etanol não é muito diferente, né? Especialmente se a gente considerar o etanol de milho que é produzido na região centro-oeste. Ela chega na região sudeste aqui, que é a maior área de consumo, através do trem, através de caminhões, tá? Então é um modal que a gente está acostumado. O advento do E32 muda muito pouco, né, se a gente colocar em termos de escala de volume, de um mercado que vai consumir mais de 30 bilhões de etanol, mais de 34, 35 bilhões de etanol no mercado brasileiro. Nós estamos falando, de que o acréscimo de 2% saindo de 30 para 32% vai gerar aí no calendário safra alguma coisa ao redor de 600 a 700 mil metros de etanol adicional. Quer dizer, dentro do universo que nós comercializamos de etanol e que já usamos a logística instalada, ela é muito pouca, ela não vai causar nenhum impacto logístico que vá prejudicar o abastecimento nacional. Não temos nenhum problema nesse aspecto. Quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, deve estar perguntando o seguinte, Martinho: bom, vai aumentar a quantidade de etanol na gasolina, mas vai baixar o preço do combustível lá na bomba, lá para o consumidor final? Habitualmente, a gente já tem uma cultura, né, de que diferente do biodiesel, que custa, o biodiesel, 1 litro de biodiesel custa mais caro que 1 litro de óleo diesel. Aliás, agora com a inflação ou com o preço absurdo que a guerra no Golfo, né, no Estreito, está proporcionando, a gente teve o preço do diesel mais caro e tem uma equivalência entre o preço do biodiesel e o preço do diesel também. Mas, respondendo à tua pergunta, a resposta é positiva no sentido de que o anidro sempre custa mais barato do que a gasolina, né, a gasolina A. Então, a adição, qualquer adição adicional ou incremental de etanol na gasolina, ele é um redutor de preço. Logicamente que 2% vai fazer pouca diferença no preço final, mas eu posso te garantir de que no custo final a gente vai ter uma gasolina mais barata com E32 do que com E30. Isso é certo, porque o etanol anidro é mais barato do que a gasolina. Alguns centavinhos, mas vai haver uma redução de preço. O Brasil vai importar menos gasolina? Olha, o Brasil, ano passado, importou, vamos lá, os grandes números são assim: o Brasil consumiu ano passado, a nível de gasolina A, aquela gasolina que ainda não é misturado com 30% de etanol anidro, alguma coisa ao redor de 32 bi e meio, tá? O Brasil produziu 28 bilhões de gasolina, portanto, nós importamos 4 bilhões e meio a 5 bilhões de etanol de gasolina ano passado, que representa mais ou menos 15% do que o Brasil consome. Na medida que você aumenta a mistura de etanol anidro da gasolina, nós vamos sim importar menos gasolina. Eu acredito que nesse ano de 25, 26, quando nós teremos uma oferta adicional de etanol hidratado no mercado brasileiro e com 2% a mais de etanol anidro na gasolina, nós vamos trazer um grande benefício no saldo da balança comercial de importação, porque nós vamos importar certamente aí 1,5 bi a 2 bi de gasolina a menos do que fizemos no último ano. Isso é um dado muito positivo para a economia brasileira. Bom, agora o petróleo está com preço lá em cima, devido
a guerra no Oriente Médio, né, todo aquele conflito, Uhum. não é nem guerra, é conflito, né, no Oriente Médio. Mas já houve momentos em que o mesmo Oriente Médio baixou o preço do barril do petróleo, colocou lá embaixo. E se o preço do petróleo cair abruptamente, como é que fica essa relação, essa questão da produção alta de etanol? Isso não acaba ficando, eh, fora assim, em termos mercadológicos, não acaba sendo uma coisa muito ruim? Olha, primeiro eu queria contextualizar a realidade da gasolina no mercado brasileiro atualmente, tá? Hoje, a Petrobras não fez nenhuma alteração do preço da gasolina, não teve subvenção, não teve isenção de imposto federal, imposto estadual, quer dizer, com todo esse conflito do Oriente, a Petrobras tem mantido o preço na gasolina do mercado brasileiro estável, sem nenhuma alteração. Só para você ter uma ideia, a gasolina brasileira está de 1,50 a R$ 2, porque ela é muito volátil, né, hora para cima, hora para baixo, tem a questão cambial também, mas eu com certeza eu diria que entre 1,50 a R$ 2 é o que o brasileiro está pagando a menos pela gasolina A em relação ao mercado internacional. Isso é muito importante colocar. Nós começamos a safra desse ano imaginando num barril de petróleo de 60 a US$ 65, tá? E nós estamos convivendo com um barril de petróleo ao redor de US$ 100 desde que a guerra do Irã, Iraque, Estados Unidos se instalou, tá? Então, nós já tínhamos sim uma perspectiva de estar trabalhando num cenário muito mais competitivo em relação ao preço da gasolina nessa safra, mas a guerra acabou acontecendo, os preços explodiram no mercado internacional, a Petrobras tem mantido o preço ao consumidor final e nós, produtores e comercializadores de etanol, estamos trabalhando dentro da precificação que o Brasil se apresenta. Então, nós poderíamos sim estar num mercado com remuneração dos etanóis muito melhor do que poderíamos estar. Só para você ter uma ideia, a guerra começou lá no final do mês de fevereiro, início de março, né? Exatamente no período em que você está terminando uma safra e começando uma outra, portanto, nós tínhamos um estoque muito baixo, mas o que se viu foi uma redução de preço no preço do etanol ao consumidor em relação, apesar de todo esse aumento que o mercado internacional apresentou. Então, hoje nós estamos no mercado muito competitivo, as paridades para a demanda de etanol hidratado está muito positiva no mercado brasileiro. Eu diria para você que aqui em São Paulo ainda não chegou, porque os preços ao consumidor ela vem caindo semana a semana, mas nós vamos estar vendendo gasolina ao consumidor logo, logo aqui a 60% do preço da gasolina, de uma gasolina que está defasada e sem alteração de preço no mercado em relação ao mercado internacional. Então, a gente não tem nenhum problema em termos de abastecimento, pelo contrário, nesse ano de 2026, nós vamos colocar 4 bilhões de etanol a mais do que foi feito ano passado, razão pelo qual eu comentei de que nós vamos ter uma competitividade muito maior com a participação do etanol anidro e do etanol hidratado no mercado brasileiro em relação à última safra. Com esse acréscimo de 2% de etanol na gasolina, os motores dos veículos não podem sofrer alterações? Isso não vai trazer mais custo para o proprietário de veículo? Quando a nossa mistura era de 27% e foi elevado para 30%, o teste naquela oportunidade já foi feito com 32, tá? Eu quero lembrar ao público brasileiro de que nós temos o projeto aprovado já do combustível do futuro, que prevê uma mistura do etanol até 35%, tá? Por que está sendo 32% agora? Porque quando foi feita a elevação de 27 para 30, o Ministério das Minas e Energia, junto com o Instituto Mauá, já fez um teste com 32%, tá? Então, nós estamos tecnicamente agora implementando, provavelmente com a aprovação do Conselho da Política Econômica na semana que vem, no dia 11, está prevista a reunião do CNPE, a definição e a aprovação desses 32% já é baseado em testes que foram feitas com
o aval da Anfávia, da Abraciclo e outros segmentos que utilizam a gasolina misturado, a etanol misturado à gasolina. Então, a gente nós não teremos nenhum problema de mistura, tá? Esse é uma informação técnica que já foi homologada, aprovada nesses testes feitos quando do aumento de 27 para 30 e agora para 32, tá? Qualquer elevação para 35, aí sim vai requerer novamente novos testes para que tenha a confirmação dessa liberação para ser utilizado no mercado brasileiro. Tem chegado muitos carros híbridos no Brasil. Com Sim. isso, usa-se menos gasolina, né. O fato do Brasil estar utilizando veículos híbridos e com uma gasolina que é muito menos poluente, isso acaba deixando o Brasil em vantagem em relação aos Estados Unidos ou à Europa ou à Ásia, por exemplo? Eu acho que sim. A gente tem aqui no Brasil, eu acho que também é uma boa pergunta e nós do setor e juntamente com a política que o próprio governo já fez em termos de transição energética, e pela extensão geográfica que o país tem, eu creio que os carros eletrificados, aquele elétrico 100%, como os híbridos, né, que vão continuar de alguma maneira utilizando gasolina ou etanol, elas terão sim uma participação na matriz energética do transporte brasileiro, mas ela não será representativa. Eu imagino que o Brasil ainda vai ser locomovido muito automóvel a combustão, né? Eu acredito sim que, só para te dar um parâmetro, a gente fez um estudo das vendas desse primeiro trimestre, o carro efetivamente eletrificado, 100% elétrico, não passou de 5%, e o carro somado com os híbridos chegou aí, acho que a 12 a 14% nesse primeiro trimestre. Quer dizer, então eu acho que é uma tendência que a gente vê, né, o Brasil dentro da extensão geográfica, a gente percebe de que é difícil um carro eletrificado sair de norte a sul percorrendo por essas rodovias que ainda não tem uma infraestrutura pronta para atender essa demanda. Eu diria que o eletrificado vai atender muito ao mercado urbano, mais de região metropolitana, onde você tem várias alternativas de fazer a recarga, né? Mas para longas distâncias eu imagino que ainda vai se perpetuar aí os carros a combustão. Essa é uma imagem que nós temos e aproveitando a sua pergunta, eu acho que a própria política implementada pelo Ministério das Minas e Energia, juntamente com o Ministério do Alckmin, que aprovou o projeto de incentivar os carros, né, de biocombustíveis, né, através do projeto Mover, dão a direção de que nós teremos sim um incentivo para que o Brasil utilize mais o biocombustíveis. E se a gente também projetar em linha com esse projeto aqui, o que o combustível de futuro prevê é de que nós vamos ter um avanço na utilização de etanol renovável no Brasil nos próximos 10 anos. Tanto é que não há nenhum projeto de aumento de refinarias para produzir mais combustível fóssil no Brasil, e todo o crescimento do ciclo Otto vai se dar através das energias renováveis, eu acho que tanto no segmento diesel como no segmento do ciclo Otto. Eu acho que essa é uma tendência e é uma matriz já definida pelo governo brasileiro para os próximos 10 anos. Martim, como é que a SCA Brasil está se preparando a sua operação de comercialização para essa transição volumétrica? Porque acaba que a gente fala: "Ah, são só 2%", mas acaba que no volume é muita coisa, né? Na verdade, o etanol anidro, ela tem uma política de comercialização diferente do etanol hidratado, tá? Como é um produto que ela vai misturado à gasolina e há uma previsibilidade maior, as distribuidoras já contratam da gente 90% da necessidade, né, é estimada em cima de uma previsão do crescimento do ciclo Otto, da previsão de venda de gasolina. Então,
Exatamente agora no início de safra, nós já nos preparamos para fazer essa relação contratual com todas as distribuidoras que queiram fazer negócio conosco, para garantir o abastecimento de 32% para os próximos 12 meses, tá. Então, esse é um trabalho que está sendo realizado exatamente nesse momento, em que o governo anuncia os 32%. Então, nós que representamos os produtores, já na conversa com as distribuidoras, estamos pactuando essa relação contratual para poder garantir esse suprimento pelos próximos meses. Acho que essa é uma garantia e é uma segurança de suprimento de parte a parte, tanto o produtor como a distribuição. E nós estamos exatamente nesse meio fazendo a intermediação entre as partes. Ainda falta algum ajuste regulatório da Agência Nacional do Petróleo, assim, para que essa implementação seja realmente segura? Olha, sobre o ponto de segurança, nenhuma dúvida. Eu só vou te passar para você mais o cronograma. Provavelmente na semana que vem, então, nós teremos aí no CNPE a aprovação oficial dos 32%. A partir daí, o CNPE encaminha para a ANP e a ANP terá um prazo onde ele vai notificar especialmente as distribuidoras e os produtores para poder definir a data para a implementação desse programa, tá? Nós, particularmente, estamos esperando aí de que, aprovado na semana que vem, o ANP deve fazer a opção ou por 1º de junho ou 1º de julho para implementar essa mistura. Sobre o ponto de vista técnico, não há, acho que 2%. Sobre o ponto de vista logístico das distribuidoras, não há nenhum problema. Pelo lado da produção, eu posso te garantir que a gente está começando a safra, então a gente tem todo um planejamento fácil de ser organizado, né? Não dá para aumentar uma mistura no final de safra, quando você já não tem mais cana para cortar, mas na medida que essa medida é aprovada e comunicada do mercado, quando a gente está exatamente começando a safra, é uma facilidade muito de a gente planejar e abastecer o mercado sem nenhuma continuidade, sem nenhum problema de desabastecimento. Acho que está bem, o timing é correto nesse instante, tá? Como é que o mercado internacional enxerga essa mudança? Até porque tem gente que vende petróleo para a gente, vende gasolina, né? Como é que eles enxergam isso? Eu prefiro dizer muito mais por exemplo que o Brasil pode dar, né. Eu acho que essa guerra que a gente viu e a gente está vendo os preços do derivados de petróleo, o petróleo em si, valorizando aí 50 a 70%, e tem muitos países onde a matriz energética é altamente dependente da importação. Eu acho que ela vai deixar uma reflexão muito grande dos países que dependem exclusivamente do combustível fóssil, tá? Eu tenho uma esperança de que o Brasil, nesse contexto aí, mostrando a cada ano um aumento de mistura agora para 32% e mais o E100 através do etanol hidratado, é um exemplo que a gente vai dar para o mundo, dizendo que o impacto para um país que se preparou através da utilização do combustível renovável, ela pode trazer, sim, oportunidades para o Brasil, através desses países utilizarem também, começarem a utilizar a mistura de etanol na gasolina nesses países, o biodiesel também, né? Eu acho que é um outro produto que anda junto. E nós, como um país com uma extensão geográfica, uma vocação agrícola enorme, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de estender também a nossa produção para o mercado internacional. Eu acho que a gente enxerga como uma boa perspectiva de que essa guerra vai trazer uma oportunidade de a gente aumentar o nosso comércio exterior com maior participação de comercialização e de suprimento de etanol em países que ainda não utilizam o etanol na sua mistura lá. Essa mudança de 30 para 32, ela deve ser uma mudança já imediata ou uma mudança gradual? Não, ela não tem gradualidade, não é de 30 para 32, a hora que a ANP estabelecer, no dia seguinte o mercado vai estar sendo abastecido com 32%. Isso é automático, tem um dia de corte que começa
e não tem nenhuma graduação. Tá? Isso inclusive a fiscalização vai estar conferindo já no dia seguinte a portaria, né? Salvo algum estoque remanescente no tanque que ainda vai demandar alguns dias, mas ela é imediata. Essa pergunta talvez seja redundante, mas eu acho que eu preciso de fazer. O consumidor não vai sentir nenhuma mudança. Ele vai lá, abastece agora com 30%, daqui a pouco está acabando o combustível, ele enche o tanque com 32%, vai funcionar do mesmo jeito, ele não vai sentir nada de diferença. Não vai sentir nada, e eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma comunicação, né? Eu não gosto de falar dessa relação de 70% de paridade, onde o consumidor faz um corte para um produto ou outro, tá? Eu quero lembrar de que o carro lançado, os carros Flex Fuels lançados em 2003, naquele ano, nós tínhamos uma mistura de etanol na gasolina de 18% a 22% de mistura. Dependia se tivesse uma boa safra, era 22%, se tivesse uma safra ruim, de 18%. A gente tinha essa flexibilidade de fazer essa mistura. Naquele ambiente, a gente fez o teste e buscou-se uma equivalência de 70%. Hoje, o que eu posso dizer a você é de que, com 30% de mistura e agora com 32%, essa referência de 70% não vale mais. Provavelmente o consumidor vai sentir de que agora a paridade que era de 70% com 18%, 20%, passa a ser de 75%, 76%, 77%. Tá? Então, logicamente, quando você tem mais mistura de etanol anídrico na gasolina, o seu consumo vai ser maior, porque o poder calorífico do etanol anídrico é maior do que da gasolina. Então, essa é uma informação importante que a gente tem que colocar para o consumidor. O preço do etanol misturado à gasolina com 20 tinha um valor energético, e o etanol com 32 vai ter outro valor energético. Provavelmente o consumo dele vai ser maior, porém o preço final também ele vai pagar na proporcionalidade menor. Tá? E acho que essa é uma informação importante que a gente tem que colocar para o conhecimento do público geral. Martinho, muito obrigado. Olha, que espetáculo foi essa conversa com você, viu? Você trouxe tanta informação importante aí. Eu acho que o consumidor ele fica ansioso por essas informações e você conseguiu traduzir direitinho, bonitinho para todo mundo. Obrigado, viu? Sempre à disposição aí. O que puder compartilhar, nós colocamos à disposição para poder levar a informação correta ao consumidor. Eu que agradeço, Martinho. Muito obrigado. Pessoal, se prepare então, hein? Porque a partir de daqui uns dias, né? Não tem data ainda, mas logo, logo teremos 32% de etanol na gasolina. Mas o Martinho já falou que a gente não precisa se preocupar, podemos ficar tranquilo que vai funcionar tudo bonitinho, do mesmo jeitinho, você não vai ter problema com o seu veículo. Eu entrevistei o Martinho Setiono, que é presidente da SCA Brasil, e nós falamos sobre etanol a 32% na gasolina, impactos e ajustes no setor. E ele já trouxe a informação, já trouxe o spoiler de que daqui a um tempo chegará a 35%. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.